Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lula Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. É isso aí, vamos lá então, vamos conversar com essa turma que nessa tarde também reservou esse horário para estar com a gente agradece, né? Logo já de primeira mão, porque também não é fácil, né? Deixar a agenda aí também lotada, né? E apertada de vocês para estar aqui com a gente. Mas desde já o nosso obrigado então. E aqui a gente recebe o Eduardo Barbosa, não é conhecido por nós nem um pouco, né? Ele é formado em administração de empresas, treinador organizacional, especialista certificado para atuação no mercado de investimentos, gestor de pessoas e assessor de negócios. Ele desempenha, então, seu trabalho há mais de 10 anos, utilizando ferramentas práticas para gerar encantamento e superar as expectativas a todos os envolvidos no negócio. Também o Juliano Anastácio, ele é consultor de negócios e investimentos com foco em empresas e famílias que buscam crescimento sustentável e resultados financeiros consistentes, com formação em Química e Marketing e certificação em Automação de Marketing. Entrega soluções que alinham estratégia, planejamento e inteligência de mercado. E também conosco o Rafael Moro, ele é consultor financeiro com pós-graduação em administração pela FGV e mais de 15 anos de experiência no setor. Atua com um foco em consórcios, planejamento patrimonial, ajudando pessoas a acessarem soluções financeiras inteligentes, com menor custo e maior potencial de valorização. Então vamos receber essa galera aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Elfi. Que bom que vocês estão aqui conosco nos estúdios. Sintam-se bem. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa área de vocês. Nossa, eu estou me sentindo aqui meio deslocada, porque é tanta gente inteligente aqui que eu estou até envergonhada, gente. Imagina. Mas que vão recebê-los, então a gente bate um papo hoje também. Como a nossa rádio tem sempre essa ênfase de conversar não só sobre assuntos teológicos, enfim, mas também sobre as outras áreas, né, da nossa vida, enfim, profissões. A gente nessa tarde, então, também quer conversar um pouquinho sobre a área de atuação de vocês. Então, pergunta que não quer calar, o que é consórcio? Quem pode responder? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Agradeço novamente à pastora pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui. E vou responder essa pergunta muito simples. O consórcio, ele é um investimento. Por quê? Ele é uma solução de crédito, porém, usado como investimento, porque você não pega emprestado. Você deposita o seu dinheiro para um fim ou um desejo, né? Seja ele de investimento em ações, caso a pessoa tenha interesse, seja ele um investimento em patrimônio, seja ele alavancagem, compra de um veículo ou um imóvel, indiferente de qual seja. Ele é um investimento. Muito bom, muito bom. E nesse sentido, né, também você que está nos ouvindo pode perguntar para o Eduardo, para o Juliano que acabou de falar, né, também para o Rafael. Você tem a sua dúvida, também pode mandar para a gente. E como funciona o consórcio, Rafael? Boa tarde, né? O consórcio, né, funciona de várias formas, né? Não é uma forma só engessada como se fosse um financiamento, né? Então, o financiamento você pega para comprar um carro, né? Você pega para comprar um imóvel, né? O consórcio, né, tem várias formas de ser trabalhado. Vou pegar aqui um exemplo que o que mais nós comercializamos na nossa empresa, né, a Ademicon, né, é o consórcio imobiliário, né? Então, para aquisições, né, para a questão também de construção, né, reforma e também, né, para capital de giro para muitas empresas que nós trabalhamos lá na nossa empresa. Beleza. Então, quais seriam as vantagens de um consórcio, Eduardo?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Elf, a todos os ouvintes aí. É uma honra estar presentes aqui com vocês hoje. E no caso, as vantagens do produto em si, eu vejo que hoje a maior dificuldade do mercado, digamos assim, é o público-alvo ser imediatista, né? No geral, o consumidor hoje ele é muito imediatista. Só que o imediatismo ele possui um custo. E através dessa vontade que nós temos de querer algo para ontem, né, acabamos às vezes não calculando. Então, muitas vezes não generalizando, mas a maioria hoje dos brasileiros não fazem uma conta para ver quanto que fica esse meu imediatismo. E às vezes você não tendo esse planejamento, lá na frente pode vir a complicar você, né? Então, com o consórcio em si, as vantagens no caso que você tem essa questão de economia no geral mesmo, que todo mundo busca. Você não vai desprovido de um capital elevado para você chegar no mesmo local que você chegaria com outras formas de adquirir o bem. Porém, você vai ter uma economia e vai conseguir com o planejamento, que é o nosso trabalho diário, né? Com assessoria, que nós não vendemos. Nós entendemos o problema das pessoas, levamos soluções criativas e ajudamos elas a chegar onde elas querem chegar com o menor custo possível e com a menor taxa do mercado. Então, se for levar em consideração, a vantagem em si mesmo é a economia que a pessoa vai ter sobre o capital que ela tem. Muito legal. Digamos, eu queira agora entrar para um consórcio. Que dica que vocês, agora, qual a orientação que vocês me dão? Juliano. Primeiramente, nós temos que entender o seu objetivo, né? E entender as suas condições presentes, olhar o seu sonho, qual é o tamanho do seu sonho e entender o que nós vamos enfrentar lá na frente. Embora nós não temos uma certeza, mas nós montamos algumas previsões para proteger você, a sua família, todos aqueles ao redor ali, e também proteger o seu investimento, de uma forma que você se sinta confortável, confiante e ainda tenha uma previsão da conquista. Nós acompanhamos você passo a passo nessa orientação e mostrando para você tudo aquilo que está acontecendo. Você está junto conosco, calculando e entendendo cada passo que você dá deste investimento. Legal. E assim, nesse sentido, as pessoas que procuram vocês, elas estão cientes que tem essa orientação para receber ou, de repente, são pessoas um pouquinho mais afobadas, que já querem, assim, para ontem? Vocês recebem muito esse tipo de... Aliás, são procurados, né, por essas pessoas, assim, que, de repente, nossa, a gente queria algo que fosse mais rápido, né? Como é que é para vocês isso? Como é que vocês têm essa procura? Vocês enfrentam esse tipo de desafio? Pastora, vamos lá. O que a gente mais tem, né, de procura até nós são esses tipos de pessoas. Quando eu serei contemplado? Olha. Né? Então, as pessoas, elas querem algo barato, um crédito mais barato que nós temos no Brasil hoje. Quem não quer, né? É o consórcio, tá? Quem não quer, né? Só que elas não querem se comprometer, né, com aquilo que é o planejamento. Sim. Para tudo é necessário, né? Porque a frase, ela é dita desde os meus antigos, né? É melhor prevenir do que remediar. Exato. Justamente. É melhor o quê? Você se planejar e conquistar, porém as pessoas, elas querem conquistar e depois eu planejo como eu vou pagar a parcela. Aí não dá certo não, né? O crédito mais caro, entendeu? Aí não tem como ajudar. Aí não tem como ajudar, né? Como as pessoas, algumas delas, né, chegam até a gente, né, e falam assim, viu, eu não sei por que eu fiz o financiamento da minha casa, né? Eu fui lá, eu queria ter a chave, né, na minha mão do meu imóvel, né? Só que eu não vi o quanto que eu iria pagar de parcela. A hora que eu caí na realidade, eu verifiquei e calculei, né? Verifiquei que não daria para pagar essa parcela. E aí, o que tem acontecido hoje em dia no Brasil?
né? Por causa da pandemia, o custo de vida das pessoas, da família brasileira aumentaram, né? E com isso, aquilo que fizeram financiamentos de imóveis de uma parcela X ficou muito caro hoje em dia, porque o custo de vida, aquilo que era gasto 1x, hoje é gasto 3x, né? E com essa parcela, as pessoas não estão conseguindo mais pagar. E com o consórcio é diferente. Como é um crédito mais barato, você consegue, numa questão tipo de você pegar 1/3 de uma parcela que você pagaria num financiamento, você consegue planejar e conquistar o seu imóvel. Olha, muito, muito importante essa informação, né? Porque a gente trabalha hoje, no nosso tempo agora, né? Tempo das coisas acontecerem em tempo recorde, né? Então, a gente quer ter logo, né, os resultados, a gente começa antes do planejamento, a gente já quer ter, né, na verdade, o fruto ali, né? Mas para tudo na vida a gente precisa sentar, planejar, calcular, né? Até para ver se vai conseguir também se manter firme, né, naquilo, né, que eu estou me propondo, né, que é o caso do consórcio. Então, às vezes, também acontece, não sei se para vocês já aconteceu, vocês também já viveram, tiveram essa experiência, né, de pessoas que, de repente, se frustraram com o consórcio, imaginaram que pudesse ser outra coisa, e que vocês tiveram que sentar de novo, conversar, ou, né, ter um novo diálogo, enfim, né, uma nova orientação. Sim, Elfi. Muitas vezes existem tipos e tipos de pessoas, né? Existem vendedores de consórcio, que ele está pensando ali no comissionamento dele, né, no que ele vai vender. E existem as pessoas que são consultores e assessores, que querem construir uma rede de network ali, uma rede de pessoas que você tem a lei da reciprocidade automaticamente, que eu não quero para os outros o que eu não quero para mim. Então, isso acontece muito. Então, existem diversas administradoras no mercado. Nós, da Demecon, hoje somos a maior do Brasil, individualista, no caso, né? Individual, maior administradora individual do país. E, no caso, nós trabalhamos e acompanhamos o cliente, né? Então, tem muita gente que vai lá, o cliente, um exemplo, precisa de X valor para comprar um imóvel, para comprar um terreno, para comprar quaisquer que seja o bem, uma máquina agrícola. Nós que lidamos com bastante pessoal do agro aqui, que estão nos ouvindo. E a pessoa vai lá, só vende o crédito e tudo mais, e falta passar informações. E se acontecer isso? Se eu passar por uma dificuldade financeira, o que acontece? Exato. Se eu atrasar a parcela, opções de lance, como que eu faço para pegar o bem, né, para ser contemplado? Quanto tempo, mais ou menos, que a maioria das pessoas, igual a Rafa comentou agora há pouco, né, e foi pertinente a sua pergunta, quanto tempo, né, o pessoal chega com esse imediatismo, dá para ser mais rápido, dá para demorar mais, dá, então é tudo na vertente e no objetivo da pessoa, né, que nós trabalhamos, mas acontece muitas pessoas... Mas não dá para ser afobado nisso também. Não dá para ser afobado, temos que montar um planejamento para que a gente consiga chegar no objetivo, mas existem muitas pessoas que você fala às vezes o nome consórcio, a pessoa fala, não fala esse nome para mim, porque ela ficou muito frustrada pela forma do qual foi vendida. Sim. E não sobre o produto, porque é um produto maravilhoso em si. Foi criado por uma cultura japonesa, né? Lá atrás, eu não vou me relembrar o século agora de cabeça, mas é um produto magnífico. Se não fosse tão bom assim, não estaria tão alavancado hoje e se destacando cada vez mais no mercado, né? Mas existe sim esse nicho de pessoas, infelizmente, que foram, digamos assim, vou dizer lesadas, mas por falta de alguma informação, por algo do tipo de não conseguirem atingir o objetivo ali, delas se frustrarem sim. E nós, geralmente, 100% dos casos, conseguimos reverter e mostrar, através do nosso trabalho, da nossa assessoria, do nosso acompanhamento, que vira-se uma amizade constante e abre-se portas para outros negócios, que nós trabalhamos dessa forma, e mostramos a realidade para a pessoa que tem como ela conseguir adquirir sim, e explicamos tete a tete e acompanhamos ela aí na jornada. Pegando um gancho, né, que o Eduardo acabou de dizer, né, as pessoas elas são tão assessoradas por nós, né, porque nós somos consultores e não vendedores, como o Eduardo acabou de frisar, né. Essas pessoas elas são tão acompanhadas que elas pegam uma confiança na gente, né, e elas acabam indicando nós sem a gente pedir.
Olha que bacana. Entendeu? Então as pessoas, elas acreditam naquilo que nós estamos falando e fazendo por elas, né? E a gente acaba o quê? É como se fosse um carro, né? E ela não tivesse como pegar na direção daquele carro, né? E aí nós estamos ali na direção daquele carro e vamos chegar da partida até o final com aquela pessoa dentro daquele carro no seu destino final. Olha, muito bacana. Exatamente. É bem isso mesmo. Porque existem pessoas que elas querem comandar, mas elas não querem ser comandadas. Então nós temos que colocar no papel o sonho dela e pedir para ela, ok, como você vai chegar até aí? Aí ela não sabe. E nós vamos, através das nossas técnicas, que a Demicon nos passa em cada treinamento, colocar clareza em cada passo dela. E aí nós perguntamos, esta situação, como você resolveria? Aí é neste momento que ela compreende que nós estamos ali para ajudá-la. E não simplesmente para colocar um boleto para ela pagar. Que essa não é a finalidade. A finalidade é que ela tenha clareza em cada passo que ela dá em relação à sua vida financeira e também com a família, porque não é simplesmente um boleto, e sim é uma família que se encontra ali, uma pessoa que possivelmente ela poderá não só por questões de indicação, mas também instruir os filhos e filhos delas. É uma educação realmente financeira baseada em alguns valores que nós orientamos ela através aí do nosso trabalho. É uma relação de transparência também, né? Onde vocês informam, né, as pessoas Exatamente. que chegam ali, para que elas também saibam, né, do passo a passo, a dinâmica, né? O que pode acontecer, o que não deve acontecer, né? E como proceder com algumas adversidades ali, né? E isso talvez... aquela diferença, né, que o Eduardo falou antes, né, de vendedores e consultores, né? Exatamente. Então, há quem venda e não tem essa transparência, né? Então, nesse sentido, uma consultoria, ela vale muito a pena, né? E também gera, de novo, aquele vínculo de confiança, né? Porque vocês falaram, tem pessoas que não podem nem ouvir o nome, né? Consórcio, né? Que já tem um trauma, né? Então, isso é legal também que vocês conseguem trabalhar de tal forma que, de novo, restaura essa confiança, né? Sim. Sim. Exatamente, porque, na realidade, todo investimento está nas mãos dela, não está nas nossas mãos. A partir do momento que você desenha um trajeto para essa pessoa e ela confia nesse trajeto, no momento que ela tem dificuldade, você está do lado dela, você faz a sua orientação, ela pega na sua mão e fala, vai dar certo? Vamos dar o passo. E ela dá os primeiros, segundo, terceiro passo, ela cria essa autoconfiança e ela aprendeu sobre ela mesma, sobre questões psicológicas e internas dela, emoções, a se controlar diante de algumas situações e não agir na emoção. No impulso, né? Exatamente. E nisso ela está realmente protegendo a família e o patrimônio que ela está trabalhando. É necessário, né? Porque, não sei se falaram, não é um boleto, né? Mas é uma vida, né? Uma família que está por ali também. Então, isso é bem interessante da gente saber, né? E também como as coisas transcorrem, para também quem está nos ouvindo também ter agora essa clareza, né? Talvez nem todo mundo entenda muito bem como funciona, né? Mas isso é bacana que a gente tem de vocês, né? Também dentro da área de vocês, essa, digamos assim, essa explanação mais assim, dedicada agora, né? Para a gente sobre esse assunto. Mas é bacana ter essa área de conhecimento, assim. Eu queria perguntar para vocês podem, né, agora bater um papo com a gente, né? Não precisa aguardar a vez de cada um, mas vocês podem ir interagindo. Quais são os desafios hoje nessa área de vocês? O desafio? Eu creio que foi uma das perguntas mais faladas. É você desmistificar na cabeça das pessoas, no caso, né, essa questão do imediatismo, né? Porque as pessoas com que nós lidamos, eles querem o bem para ontem,
né? Eles querem o crédito para ontem. Então, é você conseguir mostrar para ele com fatos, estudos baseados na economia, né? Com números de verdade, desmistificar essa questão para ele que não é demorado. Porque se ele tivesse começado, um exemplo, há 4 anos atrás, ele já estava com o bem em mãos. Um exemplo, né? Então, não é demorado, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Sim. Então, igual o Juliano falou, as pessoas elas querem mandar, mas não querem ser comandadas, né? E bons gestores, bons líderes, eles, no caso, se sentem muito com o trabalho bem feito quando eles tornam as pessoas que trabalham juntamente com eles melhores do que eles. Ou seja, fiz um bom trabalho, porque eu aprendi a lidar com aquele tipo de público. Então, a questão é muito difícil de trabalhar isso na mente das pessoas, desmistificar isso. Ah, não, mas eu vou ali na lojinha da esquina ali, do Joãozinho, faço financiamento e tudo mais. Tá, beleza, mas você vai pagar 4 vezes mais. Não, mas eu pego o bem ali, tudo bem. Aí depois, fica um ano com o bem, ocorre-se, vamos supor, uma queda de mercado aí, oscila-se preços, ele fica inadimplente, tem que devolver o bem, e se frustra, e daí complica e perde. Então, acho que uma das dificuldades do dia a dia é você implantar essa forma diferente na cabeça da pessoa, de que há outras formas em si que você pode adquirir um bem sem ser através de financiamento, ou cartão de crédito, ou mesmo à vista, para você não descapitalizar. É uma das formas de... Uma das dificuldades que nós encontramos bastante, né? Eu falo por mim, creio que pelo Ju, pelo Rafa também. Exatamente, porque a maioria das pessoas que vêm até a gente, eles comentam, tudo bem, mas eu não tenho uma previsão. Eu pago aluguel e tenho que pegar mais uma conta. Aí eu falo, isso não é uma conta, isso é um investimento. Ele falou, não, mas eu estou pagando. Não, você está investindo. Pagar algo ou gastar é aquilo que você consome e você não tem mais na sua vida. Agora, aquilo que você vai estar investindo é algo que fica para a sua família e para os filhos dele. Então, este é um investimento. Não tem nenhum problema de você separar uma determinada quantia para você desfrutar. Não tem nenhum problema. Mas o investimento, ele não some. Ele fica presente. E tudo na vida tem seu tempo. Nós temos um tempo pré-determinado para a gente nascer, de gestação ali. Nós temos um tempo para estudo. Nós temos um tempo para cada coisa. Seja um tempo para, vamos falar, nascer, aprender, repassar os conhecimentos, aperfeiçoar os conhecimentos, porque com o tempo novas tecnologias vão surgindo e nós temos que aprender constantemente. E chega até um momento em que o nosso, vamos falar assim, o barril de ouro não está no pegar do prêmio, e sim no trajeto. Porque é esse trajeto, esse conhecimento que você repassa para as outras pessoas. Porque toda vez que você pega o prêmio, que você comprou algo, vamos falar, aquele sentimento de prazer, que é muito bom você comprar algo novo, ele passa e você quer mais. Então, se você tem o conhecimento, você vai conseguir dar o próximo passo para conquistar novamente. Mas se você não tem o conhecimento, aí vem a frustração. Sim. Que é onde uma grande parte das pessoas possuem, né, a frustração de não conseguir atingir aquilo que eles desejam. Juliano ainda? A Juliana não, Rafael. E algo que a gente teve uma visita na nossa loja em Americana, né, do Blasi, né, que ele é um dos diretores da empresa, né, da Demicon, e lá foi perguntado, né, sobre aquilo que o brasileiro não tem na sua educação, na sua infância, na escola, porque isso daí era para ser primordial, né, a questão da educação financeira, né. E aí o nosso trabalho, né, que é a UCA, né, que é a Universidade da Demicon, né, está fazendo um trabalho para levantar, né, um estudo, porque nós não somos uma instituição financeira, tá? Mas em cima daquilo que está acontecendo hoje no Brasil, estamos trabalhando para fomentar esta questão que está totalmente desequilibrada nas famílias brasileiras,
né? E a gente precisaria, né, trazer uma educação financeira para todas as pessoas que nós ali estamos em contato, né, em conexão com elas, para que elas possam ser o quê? Entendidas no assunto, né? Aí você me pergunta, mas isso é um trabalho, né, que vai levar anos, né? É como a gente fala, é um trabalho de formiguinha. O que acontece, né? Quando a formiga lá vai levando o alimento ali para o ninho dela, tudo, né? Então é um trabalho de cada um de nós, consultores, que vamos fazer isso no nosso dia a dia e com certeza teremos um dia melhor amanhã, né? Porque o nosso trabalho, a gente não pensa somente no hoje, a gente tem que pensar no amanhã, porque é na próxima geração que nós veremos um Brasil melhor, né? As famílias melhores. Juliano colocou uma coisa bem interessante, né? E talvez a gente vá por essa lógica, né? As pessoas em si, né? A sociedade, que a gente sempre acha, a gente não entende como um investimento, a gente entende como está pagando alguma coisa, está gastando, né, com algo. Então a gente não tem essa clareza ainda nós mesmos, né? Que isso é um investimento, né? Que você tem investimentos na sua vida. Então a gente sempre acha que quando está pagando um plano de saúde, está pagando, está gastando, né? Então nesse sentido, assim, né? Só um exemplo, que muitas coisas, né? Exemplo do consórcio, as pessoas sempre acham, nossa, eu estou gastando tanto dinheiro, né? Então é uma questão de educação nossa, financeira, a respeito disso, né? De entender que é um investimento, que você não está se desfazendo de algo, mas você está construindo algo, né? Então, acho que isso ainda falta muito para nós, né? Sim, sim. Posso falar, Ju? Fique à vontade. Já atendi bastante clientes, já que eles mesmos, os clientes mesmos, às vezes falam, olha, eu não tenho o hábito de guardar. Então, se eu não tiver um boleto ali para eu pagar por mês, então eu não vou guardar nada. Então, para mim, é muito interessante que eu tenha algo, né, para eu pagar ali. E realmente, é da cultura do brasileiro, isso emendando o que o Rafa falou, né? Creio que se nós tivéssemos uma educação financeira em tempos de escola, né, de formação, desde ali do pré, né, no ensino fundamental, no colegial, eu acho que seria mais fácil essa visão, essa tendência de chegar nessa realização através do planejamento, né? Então, e tem até uma frase bem legal que creio que cabe nesse contexto, que é: quem falha em planejar, planeja em falhar. Então, é algo que está bem em evidência, né? E a gente tem essa constância. O pessoal fala, olha, se eu não tiver algo para eu pagar, eu não tenho como guardar. Então, o brasileiro em si, ele não é igual ao americano, né? Pegando de exemplo, né? Que eles são, assim, instituídos desde crianças a guardarem, a pouparem, a investir, né? O brasileiro, ele é consumista. Igual o Ju comentou, não tem problema, você deve ter uma fração para você sair com a sua família. Sim, né? prazer, Eu mesmo gosto né? muito de comer, então eu gosto de visitar algum restaurante diferente, fazer uma viagem, né? Maravilha. Só que também você tem que ter sua reserva ali. Gosto de correr, ganhar minhas bananas. Eu comprar uns tênis no lançamento, que a gente gosta, né? E voltando na linha, né? Então, você tem que ter esse valor para esse fim. Sim. Só que também, como nós não sabemos o dia de amanhã, você tem que estar bem planejado. Exato. Igual o Ju comentou também, blindando o seu patrimônio e a família, né? Muito importante essa questão. É uma questão bem, bem importante, porque trata do futuro também da gente, né? Que, na maioria, nós trabalhamos com a questão do hoje, né? O amanhã a gente não sabe ainda, né? Mas essa questão do planejamento, ela é primordial para a vida da gente. Sim. Exatamente. E a nossa cultura, os pais dos nossos pais sempre disseram, vou colocar como exemplo o meu, ok? Você vai trabalhar em uma grande empresa, ter a sua casa e sustentar a sua família. Eles nunca falaram para a gente, por questões culturais, novamente, né? Olha, você precisa estudar, se preparar melhor, fazer um planejamento para a sua vida, não depender dos outros, e sim ser o provedor.
Então, nós não fomos ensinados a ser um provedor. Nós fomos ensinados que, após nós termos a nossa família, a nossa casa, o governo nos dará uma aposentadoria. Então, a grande parte da população brasileira espera algo. Mas o correto seria plantar para colher no futuro algo. Porque tudo que nós olhamos hoje, seja industrial ou seja na parte da alimentação, alguém plantou para colher depois. Então, não tem como nós esperarmos algo de uma pessoa. A única pessoa que nós podemos crer seria Deus. Esse sim, sem dúvida nenhuma. Agora, não podemos esperar que o governo lhe entregue um conforto, lhe entregue a renda que você deseja. Não, isso daí já é uma responsabilidade individual de cada pessoa. E é esse conhecimento que nós entregamos para cada cliente, né, que ele se torna nossos amigos no caminhar do planejamento. E ele olha esse conhecimento e acaba expandindo para outros setores, não apenas para um imóvel ou para um veículo, mas também uma aposentadoria ou até uma renda passiva. Porque isso é possível. Porque nós ensinamos ele a lidar com o crédito. Consórcio é uma modalidade de investimento. Financiamento é um empréstimo. Agora, o mais importante é como você lida com o crédito. E isso a Demicon nos ensina muito bem como trabalhar com as pessoas nesta área. Muito bom, muito bom. E a gente tem essa cultura mesmo, né? Que no passado foi dado isso pra gente, que a gente tinha que trabalhar para o sustento, né? Encher a barriga, digamos assim, e pagar as contas, né? Então a gente não... E ainda essa cultura se arrasta com a gente ainda, né? Que a gente precisa, né? Trabalhar, precisa prover, mas a gente não tem essa clareza ainda que a gente precisa investir, né? Quando a gente fala, não, mas eu invisto, eu pago lá meu INSS, minha previdência, né? Ou particular, ou privada, ou enfim, né? Mas até plano de saúde eu estou pagando, né? Então, assim, quando na verdade a gente não tem essa... demora um pouquinho para a gente ampliar um pouco os horizontes, né? De outras formas de investimento também, né? Sim. E, assim, eu perguntei antes da dificuldade, né? Enfim, agora eu pergunto de um desafio, assim, um desafio legal, gostoso que vocês têm, assim, hoje em mente, que vocês sentem dentro da área de vocês, né? Dessa questão do consórcio, consultoria. Como vocês veem agora essa questão, assim, né? Que seja positiva para vocês. Bom, eu olho como gratificante quando uma pessoa chega, ele fala, você lembra de mim? Eu falo, olha, já passou muitas pessoas pelos meus atendimentos, eu não lembro. Eu sou aquela pessoa que você me orientou a fazer aquilo e eu fiz. Olha como eu estou. Eu acho que não existe nada no mundo que pague essa satisfação de você olhar e falar, meu Deus do céu, agora estou lembrado. Então você vê um crescimento que não existe nada no mundo que pague. Você vê o sorriso, a felicidade de uma pessoa e quando você vê, ele está com a família, mais um filho, e de onde ele saiu e onde ele está hoje. É muito bacana isso daí. Eu acho que não existe dinheiro que pague. Rafael, Eduardo? O desafio mesmo que nós enfrentamos, né, também é trazer, né, o entendimento, né, para as pessoas, para o empresário, né, seja ela uma dona de casa, né, seja ela uma pessoa que trabalha na indústria, né, seja ele um grande empresário e assim por diante. Nós estávamos, no mês passado, numa reunião com um grande executivo de uma grande rede de supermercado em Americana, na região de Americana, né? E ele falou assim, né? O nosso desafio é trazer no entendimento deles, né? Sempre a questão de
ter o crédito na hora, né? Mas vocês pode me dar assim um prazo para eu ser contemplado, né? Vocês me dão um prazo porque teve uma pessoa que veio aqui, né? Até mim e me deu um prazo que daqui 3 meses eu seria contemplado, né? Então o nosso maior desafio, né, é a nossa concorrência, né, daqueles supostos consultores, né, que prestam um serviço, mas não adequado naquilo que é a prestação de serviço mesmo, de uma forma prestativa, né, de uma forma ali que você vai trazer uma confiança e segurança para as pessoas, né? Então o nosso maior desafio é as nossas próprias pessoas que comercializam de outros lugares, né? E esse daí que é o maior desafio da gente, a gente trazer esse entendimento para as pessoas, né, nesse sentido, né? Que nós estamos trazendo algo melhor para eles, né? Só que daí eles falam assim, mas a pessoa lá, né, do lugar X, NY, né, falou que eu vou ser contemplado daqui 6 meses, né? Daqui 3 meses, né? Então, o nosso maior desafio é trazer e tipo assim, tentar tirar da cabeça da pessoa, e aí muitas vezes pode acontecer, né? Porque tem um sorteio, né? Tem várias modalidades aí da contemplação e a pessoa pode acontecer o sorteio, a ser contemplada, mas no geral, né? Muitas delas são decepcionadas, né? E acabam sendo frustradas. Por isso que o produto, né? O consórcio, ele é mal visto pelas pessoas, né? Eu trabalhei por 16 anos, né, numa rede, eu fui bancário, né? Então eu trabalhei por 16 anos lá, né, no banco, e muitas pessoas lá como gerente e tudo, utilizam o produto consórcio como uma moeda de troca, né? E aí, nós consultores, porque nós somos de uma empresa, né, idônea, perene e totalmente ali trazendo o entendimento para as pessoas que o produto é bom, o consórcio é bom, é algo muito bom. Só que com isso, né, por causa dessas questões que acontecem aí diante de vários lugares, né, as pessoas acabaram o quê? Trazendo um preconceito, né, sobre o consórcio, e elas acabam o quê? Muitas vezes nem querendo ouvir a gente. E a hora que a gente fala sobre o produto consórcio, já acontece um bloqueio, né? Por isso que nós temos mudado o discurso, né? O Juliano e o Eduardo, nós temos trabalhado primeiramente trazer o entendimento para as pessoas sobre a necessidade que elas têm, a dor que elas têm e o sonho que elas têm para realizar, e em cima disso nós temos a solução, que é o crédito mais barato do Brasil, que é o consórcio. Entendeu? Muito bom. Eduardo, mais alguma nesse sentido? Acho que é em relação a isso mesmo que o Rafa falou, né, que comungou também, como eu falei anteriormente. É difícil trabalhar um mercado que o produto ele é muito bom, né, brilha os olhos, mas com essas questões de prometer contemplações, eu não sei como que as pessoas que fazem isso conseguem deitar no travesseiro e dormir à noite, porque respondendo as duas perguntas, né, qual que é o desafio e qual que é um case assim que é uma sensação gostosa, né, que a gente resolve. A primeira, no caso, é o desafio, no caso, como que alguém vai... A gente não está trabalhando com algo tangível que a pessoa pode pegar ali na mão. Eu estou trabalhando com um pedaço de papel. Nem pedaço de papel eu estou trabalhando com algo digital hoje, um contrato, né? Só que naquele contrato está depositado um sonho, né? A conquista de uma pessoa. Então, como você se sentiria estando do outro lado, né? Então, é a pergunta que eu sempre me faço, né? E como que eu gostaria de ser atendido? Eu falo que
É tão gostoso quando você vai a algum lugar, você vai para consumir algo, mas a pessoa te dá algo além, né? Então, esse além é não somente atender a expectativa da pessoa, é superar as necessidades e entregar algo além, né? Às vezes a pessoa está num dia ruim, então se entregar um sorriso, muda o dia da pessoa. Um simples bom dia muda o dia da pessoa. Então, gostoso, você vai no lugar, é bem atendido, muda-se, né? Então, agora para o lado gostoso dessa questão, né, de autorrealização, digamos assim, é muito bom você ver a pessoa chegar lá. É muito gostoso você acompanhar toda a trajetória e falar assim, viu como deu certo? E isso daí torna-se uma cadeia, né, um network, uma teia, de o que nós mais temos de forte hoje em meio à comunicação para distribuir o nosso trabalho, né, para divulgar. Temos redes sociais hoje, né? Temos, igual o canal é aqui hoje, estamos falando sobre o assunto na rádio, mas o que perpetua-se bastante e que ajuda-se muito é a indicação. Por quê? Eu tenho um caso de sucesso que deu certo, supondo que eu atendi o Juliano há tempos atrás. O Juliano, era o sonho dele construir a casa dele. Nós conseguimos, baseado no planejamento que indicamos para ele. Aí, cria-se automaticamente aquele boca a boca, que é o marketing mais forte. O Ju pode confirmar que o Ju é especialista em marketing. E o nosso trabalho vai se perpetuando e ajudando as pessoas. Então, cria-se esse sentimento de autorrealização. É muito gostoso, porque eu estou ajudando o próximo ali, né? Então, de ver o próximo contente e ver ele distribuindo o seu trabalho para você poder ajudar outras pessoas ainda, não tem dinheiro que pague. E você ainda, no caso, está ganhando dinheiro, porque é o seu trabalho fazendo isso, mas você se sente muito se autorrealizado profissionalmente, porque você vai falar, nossa, estou fazendo um bom trabalho. Gratificante. Estou fazendo um bom trabalho. E nessa questão, né, tem isso também, né, de você poder olhar, né, e poder dar uma direção, mas também tem essa questão da propaganda humana, né? A gente tem as mídias aí todas a nosso favor, né? Você pode divulgar, você pode fazer um marketing, mas eu acho que o melhor marketing ainda é aquele, né, de alguém, um cliente satisfeito ali, que teve, né, esse contato com vocês e que vocês ali foram bem sucedidos, né, nessa consultoria, né? E que ele sai satisfeito e pode ali também agora criar novos clientes, digamos assim, né? Cativar novas pessoas, né? Acho que é bem, bem bacana isso. Sim. João, alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido? Nada ali? Então, assim, é bem gostoso quando a gente pode fazer algo, né? E também ter a gratificação, né? Como você falou, né, Eduardo? Ter a consciência tranquila, né? Em relação ao que você faz. E eu imagino que nesse meio também tenha aquelas consultorias de fachada também, né? Fakes, digamos assim, né? Que também ilude as pessoas, né? Acaba criando mal-estar também, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, se já veio também pessoas, né? Contando alguma experiência delas com esse tipo de empresa. Não sei se dá para chamar de empresa, né? Mas enfim. Tem bastante, infelizmente. E não sei se eu sou sortudo, não sei, sinceramente. Mas quando eu pego esses clientes, eu procuro ouvir. Ouvir tudo que ele tem a dizer. E depois eu pergunto para ele, qual o seu sonho? Ele fica me olhando nos olhos e com dificuldade de falar sobre o sonho dele. Porque a frustração foi tão grande que todo o foco dele ficou sobre a dor. E o sonho ficou apagado. Então é nesse momento que eu falo para ele, olha, o seu sonho, qual o seu sonho? Aí ele fala, você acredita que hoje eu estou meio perdido? Eu falo, entendo, estou te ouvindo. Agora, podemos encontrar alguma coisa que faz sentido para você? Aí que começa já uma nova vida para ele, né? É como se o nascer de uma semente, né? Ela precisa estourar, abrir para sair os primeiros brotinhos. E aí a pessoa percebe que ele parou de viver por algo relacionado ao passado. Mas todo dia é uma nova oportunidade para ele viver uma nova vida, para ele criar um novo ser, né? E é nessa etapa que nós começamos a desenhar. No meu caso, eu gosto muito de
de olhar onde ele está, ou quem está ao redor dele, e perguntar para ele, olha, tirando os seus amigos, lá atrás, quando você era criança, o que você queria? Aí a pessoa começa a refletir. Eu falei, ok, e se eu falar para você que é possível você chegar até lá? Aí eu pego um papel e começo a explicar para ele o passo a passo. E falo para ele, o plano é uma orientação. Isso não quer dizer que na data X você terá isso, porque pode ser que você consiga antes. Sim. Tudo depende de você. Aonde você coloca foco, cresce. Então você sabe exatamente o que você está fazendo. Você nunca vai me enganar. Você se engana, mas me enganar a mim não. Porque você coloca foco em algo. E aonde você coloca foco, cresce. E aí eu faço uma brincadeira com ele, rapidamente, e depois eu pergunto para ele, agora você sabe o que você quer? Ele fala, eu sei. Vamos começar? Muito bom. Então, assim, é bem tranquilo, né? Mas o difícil é ouvir a dor dele. Porque vem toda aquela questão da carga da frustração, né? Que tinha um sonho, tinha um planejamento, tinha um investimento, e aí, de repente, né? Por uma questão adversa ou por não ética, né? De quem o acompanhou, então tudo ruiu, né? Então, sempre, de novo, quando ele vem, talvez ele procure, né, uma nova consultoria também, um pouco desconfiado ainda, né? Exatamente. Então, nesse sentido, assim, toda a ética, a transparência também, né? A idoneidade, como o Rafael falou antes, né? Isso tudo conta muito, né? Sim, bastante. Porque quando você explica, vou falar renda fixa ou poupança, para eles, né? Fala um pouquinho, olha, lá atrás seus avós faziam isso. Hoje, seu pai faz isso. Se você olhar o mundo, a tecnologia, como começou e onde nós estamos, tudo teve seu tempo. Agora, você também tem o seu tempo. Eu pergunto, você concorda? Aí ele fala, sim. Falei, exatamente. Agora, você aceita se perdoar e começar a ter uma nova oportunidade? Você se dá essa oportunidade? Porque eu estou aqui. Eu posso te ensinar, mas é você quem vai fazer. Então, eu entrego essa responsabilidade para ele. Porque nós fazemos a orientação, mas quem vai viver é ele. Então, isso muda a pessoa. O semblante da pessoa, ele já se torna diferente. A fala dele, uma fala muito mais tranquila. E ele começa a abrir cada vez mais. Muito bom. Mais alguma coisa ainda sobre isso, Eduardo, Rafael? Nesse quesito que o Ju comentou também, existem muitos clientes, você não dá para saber se a pessoa, às vezes, se ela está vivendo ou se ela está existindo. Foi até uma fala do Lola Talk da semana passada. Porque existem clientes que nos procuram, né, para uma consultoria, e você fala assim, tá, né, e daí você pergunta, mas qual que é o seu sonho? A pessoa olha para sua cara e não responde nada. Então, nem ela mesma sabe. Então, se uma pessoa que não sabe o objetivo onde ela quer chegar, qualquer coisa serve. Exato. Então, nós servimos também como aquela pessoa que vai clarear a mente da pessoa, através de uma conversa descontraída, igual o Ju comentou. Ele vai se abrindo, falando coisas que nem ele mesmo sabia que haveria essa possibilidade dele poder chegar lá. Às vezes, por tantas dificuldades do dia a dia, tantas frustrações e tudo mais, nem mesmo ele sabe quais são os sonhos que essas pessoas eles buscam alcançar. Né? Então, a gente está ali até como agente de sonhos, digamos assim, para ajudar as pessoas se... Vendedor de sonhos. Vendedor de sonhos, né? Eu lembrei do livro. Eu também lembrei. As pessoas, no caso, se auto-encontrarem novamente, né? E conseguirem alcançar aquilo que eles nem achariam porque eles não pensam sobre isso. Está tão automático nessa velocidade que nós estamos vivendo constantemente que acaba esquecendo dos sonhos. Né? E quando você viu, foi o tempo, se passou e eu não cheguei onde eu poderia estar chegando. Né? Então, a gente tem esse trabalho, essa missão também, com muita ética, com muita moral, né? Sempre, tanto nós, consultores, como a empresa preza, a Demicon preza muito sobre isso, né? Então, é uma missão assim que nós trazemos de volta para muitas pessoas o direito de sonhar e conquistar. Muito legal. Então, agora, num breve compartilhar ainda, quais são as verdades que ainda não nos contaram sobre, então, o consórcio, a importância da consultoria?
Vamos lá. Se vocês três puderem partilhar desse momento, já, olha só, nosso bate-papo já quase está chegando ao final. Bom, o consórcio é uma excelente ferramenta e ele é conhecido como um produto para compra, mas não. Com a sabedoria do uso do crédito, ele pode investir. Uhum. Se ele tem o conhecimento de bolsa de valores, nós mostramos para cada cliente como ele pode usar esse crédito para ele inserir ali. Uhum. Ele só precisa ter o conhecimento aí da bolsa de valores. Se ele quer trabalhar com aposentadoria, porque hoje, quando nós falamos em aposentadoria, a pessoa logo remete a uma lembrança de como eu estarei daqui X tempo. Mas a pergunta fica, como você quer viver daqui 15 anos? Onde você quer ir, comer, sair? Como você quer viver realmente? Você tem clareza disso? Porque daqui 15 anos, a renda que você colocou hoje já não serve mais. Uhum. Por isso é importante você saber com clareza. E aí Legal. também é possível Importante. fazer isso com a ferramenta consórcio. Além de alavancagem. Também alavancagem de uma forma muito segura. Uhum. Isso é importante, porque, infelizmente, alguns jovens estão entrando em bolsas, eles seguem as outras pessoas que já têm o conhecimento. Porém, não é possível, naquele exato momento do mercado financeiro, ele encaminhar uma orientação para cada plano diferente de pessoas. Uhum. É onde muitos acabam perdendo dinheiro. Sim, sim. Então, nós fazemos também a orientação do uso do consórcio como ou alavancagem ou como até renda passiva, que também é possível. Tudo vai de uma orientação. Então, nós temos aí o uso do consórcio, ele serve para inúmeras questões. O que falta é simplesmente a pessoa clareza daquilo que ela quer. O restante é com a gente. Desde uma inseminação artificial para cavalos de corrida. Ele também serve. Olha aí. Então, existem inúmeras formas de usar... Possibilidades. Exatamente. É isso aí. Não, a gente não tem... só para ter uma questão, assim, digamos assim, de leque, né, de produtos em si, que dá para fazer, no caso, né, igual o Ju comentou, inseminação artificial para cavalos de corrida. Mas compra de gado também, no caso, visado para construção. Imóveis, terreno, construção, automóveis, caminhões, barcos, motocicletas, aí entra uma infinidade de possibilidades. Aí entra a questão que o Ju comentou também, de aposentadoria, um plano de aposentadoria planejado para o futuro, né, que você faz fora a previdência que você já tem, né, não dependa do INSS, não dependa de nada, nenhum órgão, né, você mesmo tem essa disciplina, né, igual o Ju falou, nós orientamos, mas a pessoa tem que seguir a orientação também, né, dessa aposentadoria planejada no futuro, né. Tem a questão da alavanca. Acho que eu vou conversar com você depois. Boa. Tem essa questão, tem a da expansão patrimonial também, a pessoa viver somente, um exemplo de casa de aluguéis. Nós temos clientes hoje que vivem só de casa de aluguéis. Tem 8, 10 casas de aluguéis e nunca, através do financiamento, ele iria conseguir fazer isso, né? E também voltado ao ramo de serviços, para quem quer casar, aí eu mesmo preciso... Eu quero fazer esse casamento. Então tem para cirurgias plásticas, aniversários, viagens, festas de casamento, então é uma vertente muito grande. Então a gente consegue ficar falando aqui vários minutos só sobre o que dá para fazer com o crédito. Você que está em casa, agora se deu conta, né? A infinidade, né, de possibilidades aí para você investir. Então, se você ficou curioso, também pode mandar uma perguntinha depois, né? A gente encaminha para os meninos, eles vão respondendo também. Com certeza. O Rafa está com a gente ainda? Não? Caiu já? Então tá bem. Estamos encerrando, né? O João, não sei se ele tem alguma pergunta aí para fazer, alguma dúvida, João. É o teu momento. Não? Então tá bem. Eu estou preocupado com a minha aposentadoria futuramente, isso sim. Você já está preocupado, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Não, no PEC, imagina, na nossa a gente já está preocupado, imagina na dele, né? O João dá para ser um milionário. Qual a sua idade, João? Pô, já tô com 22. 22? João, com pouco você pode ter 2 milhões.
com pouco. João. Porque os juros compostos fazem milagre. Principalmente, o que as pessoas não sabem como calcular, mas nós ensinamos ela na consultoria, é que o consórcio, ele sempre rende acima da inflação. E dependendo do uso, da forma do uso do crédito, você consegue uma rentabilidade maior do que você imagina. Viu aí, João? Se você começar... Vou citar como exemplo. Mercado Pague Menos. Ele se levantou com consórcio. Interessante. Então ele começou pequeno. E olha o tamanho dele hoje. Várias, como eu vou dizer... É uma franquia, né? Exatamente. Então, várias cidades aí que tem, né? Exatamente. Então é uma ferramenta incrível, mas mal interpretada. Correto. Porque falta um pouquinho de paciência para a pessoa calcular conosco o sonho dela. E quando ela entende isso, ela fala, meu Deus do céu. Sim, ela fala dessa forma mesmo. Porque ela entende o que ela perdeu. E isso dói. Justamente. Então, os jovens que vão nos ouvir ainda, ou que estão nos ouvindo, olha aí, uma boa chance para você começar, né? Isso é interessante. Você animou, João? O cara é bom. O cara é bom. É isso aí, muito bom. Não sei se eu posso perguntar, enfim, mas os valores de uma assessoria são acessíveis para o nosso pessoal que está ouvindo agora? Nossa, Ju, e agora? Você vai falar do valor? Não precisa falar, mas só dizer assim, Nossa. sim, mais ou menos, Ju, talvez. fala do valor para a Elf. É só abrir o coração e deixar a informação fluir e fazer conosco. Olha aí. Todo... Conversando, Exatamente. todo mundo se entende. Exatamente. Então, tá bom. Mais uma vez, então, meu muito obrigado pela participação. A gente já passou do horário aqui. Prazer é A nosso. tarde correu bastante, né, João? Alguma coisa? Não, tranquilo. Então, assim, nesse sentido, a gente agradece a presença de vocês, o bate-papo nessa tarde. Para mim, esclareceu muitas dúvidas, né? Eu aprendi muito também com vocês nessa tarde, né? Enxergar de uma forma diferente também. E é bacana, né? Quando a gente consegue também ter esse esclarecimento, né? Por parte de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E também a Rafa, que caiu, né? Não voltou mais, mas a gente agradece a participação dele também. Sim. A de vocês por esse tempo aqui que também puderam... estar com a gente, né? E também informar um pouquinho os nossos ouvintes aí. Então, muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês, continue fazendo com que vocês sejam consultores, né? Para que vocês também estejam atentos sempre às necessidades, né? E às fragilidades também das pessoas que chegam até vocês. E o nosso muito obrigada aí mais uma vez, em nome também da rádio, da nossa comunidade. E assim... uma próxima, quem sabe a gente marca de novo, conversa sobre outros temas, né? Que sempre é interessante, né? Sim, com certeza. Então é isso. Falou, João? Falou, Elf. Excelente final de semana para todos. E na semana que vem nós voltamos. Se você gostou, deixe aí o seu comentário abaixo. Estará disponível aí no YouTube também. Então, só deixar aí. Pode falar, Elf. Isso. Só lembrando que nós temos culto esse final de semana, né? Aqui nos Pires, então, 9 horas da manhã. E Ribeirão Preto, às 18. Então, um culto de louvor, então vem, participa, né? Lembrando aqui também sempre que a tua participação, a tua presença é importante. Que Deus abençoe aí a todos. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo, compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.